Pessoal, agora nós vamos entrar na lei de licitações, na lei 14.133. Então eu expliquei para vocês antes que nós temos duas leis de licitações, a 14.133 e a 13.303. O foco nessa aula é estudar a 14.133. Já expliquei para vocês a questão sobre normas gerais. Com base nessas normas gerais, a União estabeleceu duas leis, né? A lei 13.303 para as estatais e a 14.133 para a administração direta, autárquica e fundacional. E eu vou começar a trazer sempre para vocês a leitura do artigo, e essa leitura do artigo é importante para a gente começar a esquematizar depois a lei de licitações. O artigo 1º fala assim, ó, esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação, exatamente como a própria Constituição Federal prevê, para a administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes da federação, ou seja, da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. E ela ainda continua falando, e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário de todos os entes da federação e os órgãos do legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa. E ele ainda fala para a gente os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então nesse slide aqui, eu vou colocar para vocês a nossa abrangência, da lei de licitações. E quando eu falo lei de licitações aqui, entenda que eu estou falando especificamente da nossa amada, adorada Lei 14.133. Só não gosta da Lei 14.133 quem não estudou ela decentemente, tá? Porque depois que você estuda ela se torna uma lei bastante saborosa de estudar, e aí você enxerga ela como um diferencial para sua aprovação e não como um problema, como muitos concurseiros enxergam. Então, quem que se destina à lei de licitações? Primeiro ponto, a lei de licitações é direcionada para a administração pública. Tá? Então, ela é uma norma que quem utiliza é o poder público, é a administração. E a lei de licitações delimita para a gente aqui o âmbito da administração pública direta. Quando eu falo de administração direta, eu estou falando, por exemplo, dos órgãos ligados diretamente às pessoas políticas, da administração pública autárquica. Por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, utiliza a lei de licitações. E também da administração pública fundacional. Tá? Eu vou dizer que é uma polêmica, mas do meu ponto de vista não deveria ser polêmico esse assunto, que seria quais fundações estão sujeitas à lei de licitações, a lei 14.133. Eu já adianto para vocês que pela forma como a lei foi construída, quando eu falo aqui de administração fundacional, estou falando das fundações públicas de direito público, estou falando também das fundações públicas de direito privado. Isso aqui é importante porque às vezes pode aparecer uma pegadinha em prova e falar o seguinte, a lei 14.133 é direcionada às entidades de direito público e a 13.303 para as de direito privado. Essa informação está certa ou errada? Ela está errada. Por quê? Porque fundação pública pode ser de direito público ou de direito privado e as duas estão sujeitas à lei 14.133. Então, a maioria seriam entidades de direito público, mas nós temos também as fundações públicas de direito privado. Essa é a primeira informação. Quando eu falo de administração pública aqui, eu estou falando da administração pública de todos os entes da federação. Quando eu falo de todos os entes da federação, eu estou falando então da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Todos os entes. Então não é só o governo federal que utiliza a lei de licitações. Os estados, DF e municípios também utilizam a nova lei de licitações e contratações. E a própria lei de licitações coloca para a gente mais uma regrinha sobre o seu alcance. Ela fala que ela também abrange, vamos colocar assim, ó, também, e ela vai colocar aqui alguns grupinhos de órgãos / entidades. Quem que ela fala que vai estar sujeito à lei de licitações? Primeiro ela fala no exercício, eu vou colocar abreviado, tá? Eu vou colocar assim, ó, função administrativa. E quando ela fala do exercício da função legislativa, ela fala do poder legislativo e do poder judiciário. Essa previsão ela era desnecessária, nem precisava disso aqui. Só que o legislador quis colocar. Por que eu digo que nem precisava? Porque quando você fala de administração direta,
você já está falando, vou aparecer aqui ó, embaixo com uma miniatura, né? Não deu muito certo, porque a câmera vai cortar um pouquinho o pedaço de lá, agora sim, fica certinho. Quando eu falo de administração direta, eu já estaria alcançando o poder legislativo e o poder judiciário, e eu já falei para vocês no conceito de licitação pública, que licitação pública é realizada no exercício da função administrativa. Então nem precisava trazer essa expressão aqui, mas o legislador quis colocar, ele quis ser redundante. Então no exercício da função legislativa, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário estão sujeitos à lei de licitações. Por uma questão óbvia, se você estiver falando de um processo judicial, você vai aplicar o Código Civil e outras normas que tratam desse assunto. Se você estiver falando de um processo legislativo, você vai aplicar as regras da Constituição e dos regimentos das casas dos poderes legislativos. Então é óbvio que nessas situações você não aplica a lei de licitações. Agora, no exercício da função administrativa, quando eles vão licitar, é óbvio que nessas hipóteses eles aplicarão a lei de licitações e contratos. E aí ela coloca pra gente mais outros grupos de entidades. Quais seriam esses outros grupos que ela vai colocar aqui pra gente? Ela coloca os fundos especiais. Professor, o que são fundos especiais? Essa parte de fundos especiais, nós poderíamos designar basicamente duas categorias que entram dentro de fundos, tá? Tem autor que fala que, na verdade, o legislador foi impreciso, porque fundo especial é um conjunto de recursos. Por exemplo, nós podemos criar um fundo para o combate à pobreza. Esse fundo vai ser um conjunto de recursos. Fundo é dinheiro, é money. Aí a União está gerenciando esse fundo e passa dinheiro para os estados e para os municípios para combate a essa pobreza. Quem for utilizar esse dinheiro do fundo vai aplicar a lei de licitações. Por quê? Porque é a administração pública nesse caso. Então é quem estiver gerindo o fundo vai ter que licitar, apesar de a lei falar o fundo especial. Em alguns entes da federação, o próprio fundo vira uma pessoa jurídica, muitas vezes até na forma de uma autarquia. Então isso acontece em alguns entes da federação, tipo o Fundo de Educação, o Fundo Municipal de Educação, o Fundo Municipal de Saúde. Ele tem essa natureza autárquica ou de fundação e faz parte da administração pública e está utilizando o recurso público. Então quando ele vai contratar com terceiros, ele faz o quê? Licitação. E qual que é a lei que nós aplicamos? A lei de licitações. Nem precisava aparecer isso aqui, mas aparece dentro da lei de licitações e cai em questão de concurso público. E para finalizar, nós ainda podemos colocar, nós colocamos aqui ainda as tais entidades controladas. Tem uma polêmica também sobre esse controladas, sobre o conceito do que seriam entidades controladas. Eu digo para vocês o seguinte, muito provavelmente nem o legislador sabe o que ele quis dizer com isso. E aí ele colocou ali e ficou um negócio meio bagunçado. Eu poderia debater com vocês o conceito do que seriam entidades controladas, mas eu entendo que isso aqui seria uma perda de tempo para a gente e nós não chegaríamos a nenhuma conclusão. Então, para facilitar a sua vida para a questão de prova, apenas lembre-se, as entidades controladas se submetem à lei de licitações. É só isso que eu quero que vocês guardem aqui nesse momento para a sua questão de concurso público, sem entrar muito no debate do que seria propriamente entidade controlada. Se a questão de prova de perguntar, entidade controlada faz licitação? Faz. Com base na 14133? Faz. É o que está na lei de licitações, é assim que a gente grava e é assim que nós vamos acertar as questões de concurso público. Beleza, fechei essa parte aqui. E agora eu vou tentar fazer um esquema aqui diferente, tá? Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou, então vamos voltar para cá. Calma aí que aqui a gente está apanhando para o equipamento, tá? Apanhei para o equipamento, resolvi e agora funcionou. Coloquei a abrangência da lei de licitações. Quem está sujeito à lei 14133. Agora eu quero falar para vocês quem não está sujeito à lei de licitações. Segundo a própria lei de licitações, ela não se aplica, essa lei não se aplica às nossas empresas estatais. Por que ela não se aplica às empresas estatais? Porque nós já vimos que as empresas estatais, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, têm a sua própria lei de licitações, que é a Lei 13.303 de 2016. Então, por isso que a lei de licitações, a nova, não se aplica à lei das estatais. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 1º. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303 de 2016,
ela vai colocar uma ressalva que nós vamos trabalhar aqui. Ressalvar o disposto no artigo 178 desta lei. O que fala o artigo 178? O artigo 178 trata das disposições penais. Então agora, eu vou colocar aqui a exceção. Exceto, ou seja, aquilo que vai se aplicar. Eu estou com um problema de espaço aqui, né? Vou colocar mais aqui e vou fazer diferente aqui. A lei de licitações vai se aplicar às empresas estatais em relação a algumas coisas. A principal dessas coisas, a própria lei menciona, são as disposições penais. Essas disposições penais estão no artigo 178. São as disposições penais. Então, os crimes da lei de licitações, eles são instituídos tanto para a administração direta autárquica fundacional, como também para as licitações das empresas públicas. Então é como se fosse assim, ó, você tem uma lei de licitações aqui, uma lei de licitações aqui, mas tem um artigo da 14133 que vale para os dois grupos, tanto para a administração direta autárquica fundacional, como para as empresas estatais. Qual que é o seu grupo de situações? São as disposições penais. Eu diria que 99,9% das questões de prova vão cobrar só essa exceção. Só essa. Mas eu vou trazer para vocês mais duas exceções. Mas para você entender essas duas exceções, eu tenho que ir um pouquinho mais além. Primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte. Tem um artigo da nova lei de licitações que fala pra gente assim, ó. As leis que mencionarem a 8666, a lei 10.520, são as antigas normas de licitações, e o RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações, considere que essas menções são substituídas pela 14.133. Então vamos supor que tem uma lei lá, a lei XYZ, que foi editada em 2017, e o legislador nem lembrou daquela lei. E um artigo daquela lei falava assim, ó, não sei o que lá, observe a 8666, a antiga lei de licitações. Como a 8666 vai deixar de existir, considere que aqui é a 14.133 que ela está se referindo. Entendeu? Onde a legislação mencionar 8666, 10.520 e RDC, troque pela 14.133. Essa é a primeira premissa que eu quero que você guarde. Segunda premissa, eu estou saindo da 14.133, estou abrindo a lei 13.303. Lá na lei 13.303, temos dois artigos, um que cita a 10.520 e outro que cita a 8666. Como nós estamos substituindo essas menções pela 14.133, nós vamos trocar pelas regras da 14.133. Esses dois artigos tratam do quê? Esses dois artigos tratam, da modalidade, vou colocar até com outra cor, da modalidade pregão. Explico para vocês. A Lei 13.303 fala que a aquisição de bens e serviços comuns das empresas estatais será licitada com base na Lei 10.520, né? Ou preferencialmente com base na modalidade pregão da Lei 10.520. Como a Lei 10.520 vai ser substituída pela 14.133, nós podemos dizer que o pregão das empresas estatais será regido pela 14.133. Segundo ponto, a lei das estatais tem um artigo que menciona a utilização dos critérios de desempate da lei 8666. Como a lei 8666 está sendo substituída pela 14.133, então esses critérios de desempate das empresas estatais serão regidos pela lei 14.133. Tá? Então são essas as exceções. O TCU, aqui é o concurso hiper mega avançado, tá? Isso aqui vai ser, talvez algum dia isso caia em prova. Eu acho bem pouco provável. Então o que eu vou colocar aqui, você só considere se a sua questão perguntar de acordo com o Tribunal de Contas da União. Isso vai ser muito raro, talvez nunca aconteça. O TCU diz que você também pode aplicar as normas da Lei 14.133 às empresas estatais por analogia, quando forem mais vantajosas. O TCU pega e fala o seguinte, olha, se tiver alguma regra da Lei 14.133 que é mais vantajosa do que a 13.303, por analogia você pode aplicar para as empresas estatais, tá? Mas isso aqui é uma decisão do TCU, é muito raro. Se a questão de prova de perguntar genericamente se as empresas estatais estão sujeitas a 14.133, genericamente não, só a disposição penal. E aí tem mais algumas exceções que eu trouxe aqui para vocês. Olha essa questão de concurso público, vamos resolver questão, aqui a gente resolve questão. Essa questão fala pra gente o seguinte, em regra, as empresas públicas estaduais
não se submetem às normas da Lei 14.133, que estabelece novas disposições acerca das licitações e contratos administrativos. Estou falando de empresas públicas estaduais. Não importa se é da União, dos estados, DF, dos municípios, em regra, de fato, as empresas estatais não se submetem a 14.133, porque daí nós teríamos uma outra lei. E a Lei 14.133 realmente estabelece novas disposições sobre licitações e contratações. Com isso, nós podemos dizer que essa questão aqui está correta, tá? Porque, em regra, você não aplica as empresas estatais a essas entidades. Vamos avançar agora para o parágrafo 2º do artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 1º fala para a gente assim, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades do local e aos princípios básicos estabelecidos nesta lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Agora eu vou entrar aqui em 3 casos especiais. Tá? Então você pode pegar aí o seu papel e a sua caneta e marca aqui, vamos falar de causos especiais. Pensa comigo na seguinte situação. Embaixada do Brasil na China. Embaixada do Brasil da China. Vocês acham mesmo que a Embaixada do Brasil na China vai conseguir fazer uma licitação pública seguindo as regras da Lei 14.133 lá na China? Não, né? Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente ficar, você tem que licitar, e o cara faz uma licitação e não funciona, porque lá na China, o cara não faz ideia do que é licitação pública. Então, ou pelo menos eu acredito que não faça muita ideia, ou pelo menos não com base na Lei 14.133. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, nós estamos falando das repartições públicas que possuem sede no exterior, como, por exemplo, uma embaixada. Essa repartição pública não tem como ela empregar as regras da lei de licitações. Então, por isso, ela vai seguir um regulamento próprio. Esse regulamento vai ser editado por ministro de Estado e esse regulamento aqui vai atender às peculiaridades do local. Posso pegar também a situação do Exército durante uma operação de paz, como aconteceu no Haiti, acontece em vários países da África, volta e meia. Não tem como fazer licitação pública nesse tipo de situação. Segundo caso que eu vou trazer para vocês aqui, são aquelas situações em que você vai receber recursos oriundos de agentes ou organismos internacionais, de financiamento, desenvolvimento e etc e tal. Vamos pegar aqui o artigo da lei e eu vou trazer um exemplo para vocês. Ele fala para a gente o seguinte: as contratações relativas à gestão. Deixa eu mudar aqui e trazer o dispositivo que trata disso. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação, oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República. Condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, por exemplo, nosso LIMP, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação, tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico contratante do financiamento, previamente à celebração do referido contrato. Você não precisa sair decorando todos esses detalhes aqui. Não precisa partir para decoreba. O que eu quero que você bata aqui, que você observe, é o seguinte. Imagina que o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai passar um dinheiro para um município. Só que o BID pega e fala o seguinte: esse dinheiro é para você construir pontes, para melhorar a mobilidade. Mas nós estamos repassando esse dinheiro pensando também na geração de emprego e renda para pessoas de baixa renda. Então você vai estabelecer regras específicas para fomentar esse tipo de atividade. Veja que, nesse caso, o organismo internacional está criando condições específicas para o repasse do dinheiro. Perfeito? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Quando você trata de licitações com recursos oriundos de agentes ou organismos internacionais, saiu aqui, né? Internacionais,
como um banco de desenvolvimento, nesse tipo de situação, você pode ter regras específicas, conforme as condições que nós acabamos de ver, atendendo a determinados princípios, né, como por exemplo os princípios constitucionais, etc. e tal. Terceira situação que eu vou colocar para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Banco Central do Brasil ele faz várias operações com as reservas internacionais. Por exemplo, operações de compra e venda de dólar. Quando o dólar dispara demais, às vezes o Brasil quer dar uma controlada nessa variação do dólar. Quando ele cai demais, também. Então você precisa comprar e vender dólar. Só que isso é uma operação muito rápida. Vai lá na Bolsa de Valores, já lança, já compra, faz contratos específicos, né, contratos com cláusulas de recompra em determinadas condições. E eu pergunto para vocês, esse tipo de operação dá para usar a lei de licitações? Não, não dá. Por isso que o parágrafo 5º do artigo 1º fala assim, ó, as contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do Brasil, inclusive os de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinados em ato normativo próprio do Bacen, o Banco Central do Brasil, a assegurar a observância dos princípios previstos no caput do artigo 37, né, o nosso LIMP, lá dentro da Constituição Federal. Então aqui eu estou falando de reservas internacionais, como por exemplo, a compra e venda de moeda estrangeira. Essas regras aqui, esse tipo de contratação, vai seguir um ato normativo específico, e esse ato normativo é elaborado pelo Banco Central do Brasil, o Bacen. Tá? Então nós temos 3 casos especiais. Licitações das repartições sediadas no exterior seguem regulamento próprio. Licitações com recursos oriundos de agências internacionais ou organismos internacionais podem ter regras específicas, tem um monte de requisito na lei de licitações. E 3, recursos das reservas internacionais seguem um ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, tá? Tudo isso aqui nós passamos e agora isso cai em prova? Cai em prova. Olha só, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a instrução processual e os procedimentos estabelecidos na Lei 14.133. Errado. Isso aqui é para não chegar aluno de mimimi e falar, mas isso aí não cai em prova. Cai em prova, e quem só quer estudar o que mais cai erra esse tipo de questão e, veja só, reprova no seu concurso público, tá? Então, contratações realizadas com recursos de repartições sediadas no exterior não seguem obrigatoriamente as regras da Lei 14.133, tá bom? Por isso que essa questão está errada. Beleza, vamos nos posicionar com o que nós estudamos até aqui na nossa aula, enquanto você dá um respiro aí. Olha só, eu falei que a gente ia estudar o que é licitação, já vimos. Fundamento constitucional, já vimos. Quem legisla sobre o tema, já vimos. O que são as normas que tratam das licitações públicas, vimos. E quem se submete à Lei 14.133, nós vimos. Quando eu falo de quem se submete, eu estou falando de pessoas. Então, até agora, eu falei dos órgãos e entidades que seguem a Lei 14.133. Agora, eu vou falar dos objetos que são licitados com base na 14.133. Explico para vocês. Se eu vou comprar um mouse, eu sigo a 14.133? Sim, sigo a 14.133. Se eu for comprar uma garrafa de água, eu sigo a 14.133? Sim, eu sigo a 14.133. Se eu for contratar um serviço de pintura de uma parede, eu sigo a 14.133? Também sigo a 14.133. Agora, se eu tiver um contrato de delegação de serviços públicos, eu sigo a 14.133 integralmente? Não, não sigo. Ah, é, professor, e como é que eu vou saber disso? Você vai saber disso com a leitura do artigo 2º da Lei de Licitações. O artigo 2º ele fala pra gente assim, ó, alienação e concessão de direito real de uso de bens, quais são os objetos que você licita com base na 14.133? Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Por exemplo, venda de imóvel. Venda de imóvel. Então, quando eu falo de alienação e concessão de direito real de uso de bens, por exemplo, a venda de um imóvel é a alienação de um imóvel. Estou vendendo esse imóvel. Então, eu sigo a Lei de Licitações.
Compra, inclusive por encomenda, né? Então segue a lei de licitações. Locação, segue a lei de licitações. Concessão e permissão, presta atenção nisso aqui, de uso de bens públicos. E eu vou colocar para vocês aqui, ó, que isso é diferente de concessão e permissão de serviços públicos. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque se for concessão e permissão de uso de bem, você aplica a lei de licitações integralmente. Se for concessão e permissão de serviço público, você utiliza a lei de licitações apenas de forma subsidiária, ou seja, na falta de norma específica. Ah, é, professor, mas o que é uma concessão e permissão de uso de bem? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente chega na praia, não tem uma coisa maravilhosa que é aquele quiosque, que o cara vai lá e serve aquela água de coco geladinha, aquela cerveja, aquele petisco para você poder aproveitar a tarde inteira, ficar definhando na praia. Normalmente a gente faz isso depois de concursado, ou fazemos isso com mais frequência e de forma melhor depois de concursado. Você quer ficar definhando lá na praia? Pois é, esse quiosque, ele está no calçadão da prefeitura. Por que ele está ali? Porque a prefeitura deu para ele, firmou com ele um contrato de concessão ou permissão de uso do bem. Ele está utilizando aquele quiosque para poder prestar, entregar, vender esses produtos para a população. Isso é concessão e permissão de uso de bem público. E o que é uma concessão ou permissão de serviço público? A concessão e permissão de serviço público é quando você delega o serviço público para alguma concessionária ou permissionária, tipo transporte público municipal. Eu não estou delegando um bem, eu estou delegando o serviço de transporte para você chegar em determinado ponto de ônibus, pegar o trem, o metrô, o transporte coletivo. Aí é diferente a regra, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Então, concessão e permissão de uso de bens, prestação de serviços, né, inclusive os serviços técnico-profissionais especializados. Então, por exemplo, um serviço de treinamento e qualificação de pessoal, você utiliza a lei de licitações, tá? Obras e serviços de arquitetura e engenharia e as contratações de tecnologia e informação, da informação e de comunicação, né, as TICs. Isso aqui está bastante na moda, inclusive. Para tudo isso aqui, você utiliza a nova lei de licitações e contratações. Mas agora, eu vou colocar para vocês algumas situações especiais. Essas situações especiais, eu quero que você anote aí. Nós vamos chamar assim, ó, aplicação subsidiária. Para você entender o que é aplicação subsidiária, eu vou te contar uma história de quando eu passei no concurso público, tá? Eu vou contar uma história, na verdade, minha quando eu era militar. Quando eu era militar, eu gostava de imprimir tudo, né? Eu sou old school. Eu fui lá imprimir a lei de licitações. Aí eu tinha que fazer uma licitação pública, abrir a lei de licitações e seguir aquilo lá. Vamos supor que eu trabalhasse numa comissão de contratação de uma prefeitura. E a gente fosse fazer a compra de determinados materiais que a prefeitura precisava. Qual que era? Eu imprimi várias leis. Eu imprimi a Lei 14.133 e eu imprimi também outras leis que tratam de outras categorias de contratações. Se eu fosse fazer a compra de bens, a primeira lei que eu ia abrir ia ser a 14.133. Eu chegava, esse artigo resolve meu problema. Fechava e estava resolvido. Perfeito. Agora vamos supor que eu fosse fazer uma licitação para a delegação do transporte coletivo municipal. Transporte coletivo é concessão de serviço público. Pergunto para vocês, nesse caso, na minha pilha de leis, qual lei que eu ia abrir primeiro? A 14.133? Não. Essa lei ia ficar embaixo. A lei que eu ia abrir primeiro é a Lei 8.987, que é a Lei das Concessões de Serviços Públicos. Então, quando você estiver tratando de concessão ou permissão, os contratos de concessão ou permissão, e aqui eu estou falando especificamente de serviços públicos, tá? A delegação de serviços públicos para a iniciativa privada, nesse caso nós temos uma lei que é a nossa Lei 8.987. A Lei 8.987 é a nossa Lei das Concessões. Então, primeiro você abre a Lei das Concessões. Depois,
você vai abrir a Lei 14.133. Então eu ia colocar na minha pilha a Lei 8987 e ia procurar a solução do problema. Se eu achei a solução do problema nessa lei, eu nem abro a 8987, a 14.133, melhor dizendo. Se eu não achei o problema, aí eu vou na 14.133. Isso é que nós chamamos de aplicação subsidiária. A aplicação subsidiária significa que ela vai ter uma aplicação secundária. Ela só vai se aplicar nas lacunas dessas leis principais. Então a lei de licitações vai ter aplicação subsidiária na concessão e permissão de serviços públicos, porque a norma primária será a lei 8987. Essa será a norma primária e a 14.133 será a norma subsidiária. Outro ponto, outro caso, quando você estiver falando de parcerias público-privadas. O que são essas PPPs? PPP é um tipo de contrato em que o Estado firma uma parceria com a iniciativa privada naqueles objetos que dependem de grandes investimentos. Tipo a duplicação de uma rodovia. Pô, para duplicar uma rodovia você precisa de muito dinheiro. Às vezes o Estado não tem esse dinheiro e a iniciativa privada também não tem. Você junta os dois e fala o seguinte, ó, nós pagamos uma parte, vocês pagam outra parte. Isso é uma PPP, parceria público-privada. É um contrato de concessão de serviços públicos também, uma categoria de concessão. Se for uma licitação para PPP, a lei que nós vamos aplicar é a Lei 11.079, de 2004, que é a lei das PPPs. E, por fim, um caso bem específico, que é a contratação de serviços de publicidade. Esses serviços de publicidade, se eles são prestados por agências de propaganda, existe uma lei de licitações específica para isso. E essa lei de licitações é a Lei 12.232 de 2010. Então, nesse caso aqui, você aplica primeiro a Lei 12.232 de 2010 e só depois que você vai aplicar a Lei de Licitações. Então, nesses três casos, a Lei 14.133 tem uma aplicação subsidiária. Primeiro você aplica as normas que eu estou citando no quadro e depois você aplica a 14.133. E, por fim, eu vou trazer para vocês as hipóteses em que a Lei de Licitações não se aplica. Viu como é uma escadinha? Aqui eu estou falando, ó, não se subordina ao regime desta lei. Os contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, gestão da dívida pública, incluindo as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionados a esses contratos. Professor, o que é isso aqui? Do que você está falando? Tá, imagina, vou dar vários exemplos para vocês. A União precisa de dinheiro para se financiar. Aí ela vai lá e lança títulos da dívida pública, Tesouro Nacional, etc e tal. Aí você pega o seu din-din e vai lá e compra esse título. Você está investindo o seu dinheiro. Faz sentido aplicar a lei de licitações nesse tipo de contrato? Não. Então ela não se aplica. Então, para operação de crédito, o que é operação de crédito? É quando o Estado, quando o poder público pega empréstimos, faz financiamentos. Você não aplica a lei de licitações. Gestão da dívida pública. O próprio fato de você pegar empréstimos, fazer a rolagem da dívida, que é jogar ela para frente, ficar pagando mais juros em cima, não aplica a lei de licitações. E quando você precisa obter uma garantia para pegar esse empréstimo, porque para pegar empréstimo tem que ter garantia, até o Estado tem que ter garantia, você também não aplica a lei de licitações. Então já vamos começar a colocar aqui para vocês. Olha, a lei de licitações, a 14.133, não se aplica, ela não se aplica quando você estiver tratando de contratos de operação de crédito, que são os financiamentos que o Estado busca com a iniciativa privada. Quando você estiver falando de gestão da dívida pública, tipo uma rolagem da dívida, né? O Estado pega, não tem dinheiro para pagar, e aí vai lá e joga a dívida para frente. Ou ainda quando você estiver falando de concessão, de garantia, aqui eu estou falando da garantia para esses empréstimos, tá? Então essa aqui eu estou falando de uma garantia em específico. Aqui então eu estou falando de garantia desses contratos. Nesse caso você não aplica a lei de licitações. E você também não vai aplicar a lei de licitações, aqui eu vou colocar para vocês a última situação que a gente ainda não fez a leitura, nas contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Então, vamos supor que o Congresso Nacional resolva... Eu vou pegar um exemplo para vocês que vai ser bem bacana, tá? Para isso aqui. Deixa eu só escrever aqui, ó. Normas, contratações
que estejam sujeitas à legislação própria. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês que hoje nós não temos, mas nós já tivemos ela no passado. Quando o Brasil foi realizar a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas, o pessoal considerou que a lei de licitações era muito burocrática, estava atrasando. Quer dizer, na verdade, assim, a falta de planejamento de um monte de gente fez eles terceirizar a culpa e falarem que o problema era a lei de licitações. Aí elaboraram o Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, para que as contratações fossem mais céleres, mais rápidas e etc. e tal. Quando eles elaboraram o RDC, eles colocaram um artigo expressamente falando: a adoção do RDC afasta a aplicação da 8666, na época em que isso acontecia, para a Copa do Mundo, para Copa das Confederações, Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Então, naquela época, foi editada uma legislação específica afastando a Lei 8666. Vamos supor que no futuro o Brasil volte a realizar algum grande evento esportivo e o pessoal perceba que a 14133 está muito burocrática. Eles podem editar uma lei afastando a 14133 e permitindo a utilização de regras mais flexíveis. Você vai ter uma contratação sujeita à legislação própria. É um exemplo para contextualizar do que nós estamos tratando. E aqui nesse quadro nós fazemos então um resumo de tudo isso que eu trouxe para vocês, tá? Aplica-se de forma primária a alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive sob encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive técnico-profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e tecnologia da informação e de comunicação. Aplicação subsidiária, concessão e permissão de serviços públicos, contratos de PPPs e serviços de publicidade com agência de propaganda. E não se aplica aos contratos de operação de crédito e gestão da dívida pública, inclusive a obtenção de garantia para esses contratos, e contratações sujeitas à legislação própria. Perfeito? Então, com isso, nós podemos resolver uma questão. A Lei 14133 trata de licitações e contratos administrativos. Essa lei aplica-se aos seguintes casos, à exceção de um. Então eu quero aqui a exceção. Assinale-o. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Permissão de bens públicos, ela se aplica de forma primária. Vou pular a letra B. Prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. Também. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. Também. Contratações de tecnologia da informação e comunicação. Também. Ela somente não se aplica aos contratos de operação de crédito interno e externo. Esse aqui é o nosso gabarito, a alternativa B na nossa primeira questão. Perfeito? Pessoal, com isso nós basicamente fechamos aqui a nossa parte sobre o âmbito de aplicação da lei de licitações, mas eu quero bater agora com vocês dois artigos, tá? Artigo número 1 que eu vou bater com vocês aqui é o artigo 184. O artigo 184 fala pra gente assim, ó: aplicam-se as disposições desta lei no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Aqui nós estamos falando das parcerias. Parcerias, eu também posso chamar isso aqui de convênios em sentido amplo. Aqui eu estou falando de contrato de gestão, estou falando de termo de parceria, acordo de cooperação e mais um monte de outras coisas. Nesse caso, a regra é eu não aplicar a lei de licitações. Ou, como a própria lei fala, ela fala o seguinte, ó: você vai aplicar isso aqui no que couber, onde for possível você aplicar. E na ausência de norma específica. Se a gente for parar para pensar, nós temos a lei das organizações sociais, a lei das OCIPs, a lei 13.019, que trata das parcerias. Então essas leis afastam a aplicação da lei 14133. Só se alguma dessas leis não resolver o nosso problema, então a ausência de norma específica, aí sim eu vou para cá. Opa! Ó a garganta. Eu vou para 14133. Então só nessas situações. E isso tudo aqui, como vai funcionar? Vai ser definido na forma de um regulamento. Perfeito? Outro ponto. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada a esta lei subsidiariamente. Então, a União,
ela tem o seu patrimônio. Né? Se você for pensar ali, tem terreno de marinha, tem tudo isso que é patrimônio da União, que é regido, que é cuidado pela Secretaria do Patrimônio da União. Para isso, você tem leis específicas, tem um monte de decreto-lei, lei lá de 1930, 1940, que trata desse assunto. Você continua aplicando essas leis, aplicando a lei de licitações somente de forma subsidiária. Então, esses aqui são 2 últimos artigos para eu tratar desses casos especiais que eu quis trazer aqui para vocês na aula, só para dar a última fechada no nosso assunto, tá? E aí agora nós vamos resolver essa questão. As normas gerais previstas pela nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133, se aplicam obrigatoriamente. Letra A. As contratações de todas as entidades da administração direta e indireta da União, dos estados, DF e dos municípios. Então esse aqui é obrigatoriamente. Todos os entes da administração direta e indireta dos estados, DF e dos municípios? Não. Olha só. Todos os entes da administração direta e indireta, a administração indireta tem empresa pública e sociedade de economia mista, está fora do alcance da lei de licitações. Então aqui eu já deixo de fora esse tópico. Letra B, aos poderes legislativo e judiciário, quando houver o desempenho de atividade de natureza administrativa nesses poderes. Esse aqui é o nosso gabarito. A letra B. Aos contratos de operação de crédito interno, inclusive quanto à concessão de garantia, sendo dispensada a sua aplicação quando a operação for de crédito externo. Lembra, ela não se aplica nem a crédito interno nem a crédito externo. As duas ficam de fora e por isso que essa daqui está errada. Aos municípios, apenas se houver ratificação das regras por regulamentação local, que deve ser aprovada pela Câmara Municipal. Não porque a lei é uma lei de normas gerais, ela já se aplica a esses entes da federação. Letra E, a qualquer contrato administrativo vigente, porque todas as disposições da Lei 8.666 foram imediatamente revogadas. Não foram imediatamente revogadas, elas serão revogadas após 2 anos, e daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona isso aqui para vocês. Então, gabarito letra B nessa questão, e com isso nós fechamos esse bloco da nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.